estamos ao vivo com a coletiva de imprensa, com Pete Hegseth, secretário de Segurança dos Estados Unidos, e também com o chefe do Estado-Maior norte-americano. Vamos acompanhar agora o que dizem as autoridades. No Irã, Fordow, Natanz e Isfahan, para destruir ou degradar gravemente o programa nuclear iraniano. O chefe do Estado-Maior Conjunto vai demonstrar que foi um sucesso inacreditável. A ordem de nosso comandante-em-chefe foi focada, poderosa e clara. Nós devastamos o programa nuclear iraniano. É importante mencionar que não foram alvos pessoas ou militares. Durante seu governo, Donald Trump afirmou que o Irã não deve ter uma arma nuclear. Ponto final. Graças à liderança visionária do presidente Trump e seu comprometimento da paz através da força, as ambições do Irã foram destruídas. Muitos presidentes sonharam em fazer um último ataque ao programa nuclear do Irã, mas nenhum conseguiu. Até o presidente Trump. A operação que o presidente Trump planejou foi ousada e brilhante, mostrando ao mundo que o poder americano está de volta. Quando esse presidente fala, o mundo deve ouvi-lo. E as Forças Armadas dos Estados Unidos o apoiam. A equipe militar dos Estados Unidos e nenhuma outra poderia conduzir a operação que será demonstrada pelo chefe do Estado-Maior. Assim como Soleimani descobriu no primeiro mandato de Trump, o Irã soube que havia 60 dias para paz e negociações. 60 dias, caso contrário, as capacidades nucleares não existiriam mais. Esse não é o governo anterior. O presidente Trump disse nenhuma arma nuclear. Ele busca a paz e o Irã deveria seguir este caminho. Qualquer retaliação pelo Irã contra os Estados Unidos da América será combatido com maior força do que hoje à noite. Assinado o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. É importante que o Irã ouça essas palavras. Ele disse isso antes e fala sério. Quero passar então a palavra ao chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, que fez um trabalho fenomenal, ele e sua equipe. Esse foi um esforço conjunto e um esforço do Pentágono. Quero reconhecer os pilotos que voaram os caças, que voaram os bombardeiros, que voaram nos aviões, guerreiros. Quero reconhecer os militares nos navios e também nossos soldados que estavam na defesa aérea, defesa terrestre. Todos os americanos envolvidos nessa operação foram impecáveis. E quero, então, reconhecer nossos aliados também em Israel. Esse é um plano que levou meses e semanas de posicionamento e planejamento para estarmos prontos quando o presidente Trump decidisse. Envolveu muita precisão, direção e a maior segurança operacional. Nossos B-2 voaram por cima dos locais nucleares sem o mundo soube saber. Isso foi histórico. Um ataque que envolveu o maior B-2 e o primeiro uso da MOP, a bomba de penetração maciça. Uma missão que demonstrou ao mundo um nível de integração que demonstra as nossas forças conjuntas com nossos aliados. Como o presidente Trump disse,
Os Estados Unidos não querem a guerra, mas, vou ser claro, vamos agir decididamente quando o nosso povo, nossos parceiros ou nossos interesses forem ameaçados. É importante saber que o presidente Trump fala sério. Quero honrar nossos grandes guerreiros americanos nessa operação. Que Deus abençoe nossas tropas, a América, e continuamos pedindo pela proteção de Deus. Agora passo a palavra para o chefe do Estado-Maior Conjunto. Muito obrigado e obrigado pelo reconhecimento de nossas tropas fazendo o seu trabalho. É bom ver todo mundo aqui neste domingo. Ontem à noite, sob ordens de Trump, executamos a Operação Midnight Hammer, um ataque preciso contra 3 locais nucleares do Irã. Foi uma missão complexa, executada com muita habilidade e disciplina por nossas forças. Quero agradecer todos os membros, operadores que fizeram isso possível. Suas ações refletem os altos padrões das forças americanas. Essa operação foi desenhada para danificar a infraestrutura iraniana. Foi planejada e executada em muitos domínios, com uma coordenação que reflete nossa capacidade, com velocidade e precisão no local de nossa escolha. Foi uma missão super confidencial, com poucas pessoas em Washington sabendo a natureza desses planos. Vou me referir ao gráfico aqui ao lado ao falar de alguns detalhes. À meia-noite, de sexta para sábado, bombardeiros saíram dos Estados Unidos como um plano de manter a surpresa. Parte desses aviões, uns voaram para o Pacífico e um plano conhecido somente por poucas pessoas aqui em Washington e em Tampa. O principal pacote com 7 B-2 voou para o leste com comunicação mínima. Durante as 18 horas de voo, a aeronave foi reabastecida muitas vezes. Acima do continente, havia aviões de suporte fazendo manobras que exigiam sincronização em diversas plataformas em pouco espaço aéreo. Tudo feito com mínima comunicação. Esse tipo de integração é exatamente o que nossas forças conjuntas fazem melhor do que qualquer um no mundo. Há aproximadamente 5 da manhã, horário leste dos Estados Unidos, um submarino americano lançou mais de 12 Tomahawks contra alvos de infraestrutura em Isfahan. À medida que a Operação Midnight Hammer entrou no espaço aéreo, os Estados Unidos utilizaram diversas técnicas e iscas com aeronaves de 4ª e 5ª geração para que o pacote principal pudesse ter uma proteção para voar. Isso foi apoiado pelo Comando de Transporte dos Estados Unidos, Comando Cibernético, as Forças Aéreas. E à medida que as aeronaves se aproximaram de Fordow e Natanz, a equipe de proteção usou armas de supressão para garantir a passagem segura, com caças podendo atacar qualquer ameaça iraniana. Não temos conhecimento de nenhum ataque ao pacote americano. A aproximadamente 6h40 da manhã,
2h10 da manhã no Irã, 2 GBU-57 bombas de penetração maciças foram lançadas. Como o presidente disse ontem à noite, os bombardeiros atingiram seus alvos também, com um total de 14 bombas lançadas em duas instalações nucleares. Todos os três alvos de infraestrutura foram atacados entre 6h40 e 7h05, aproximadamente 2h10 da manhã no Irã, com os mísseis Tomahawk sendo os últimos a atacar Isfahan para garantir que tivéssemos o elemento de surpresa durante a operação. Após lançar as bombas, os aviões começaram a voltar para casa. Não temos conhecimento de nenhum ataque aos aviões em sua retirada. Os combatentes iranianos não voaram e, aparentemente, o sistema de mísseis aéreos iraniano não nos viu. Durante a missão, mantivemos o elemento de surpresa. Foram utilizadas armas guiadas por precisão, 75 delas. E utilizamos a GBU-57 de 14 toneladas, marcando o primeiro uso dessa arma. Os danos avaliados indicam que todos os 3 locais, as instalações, tiveram muita destruição. Muitas aeronaves participaram dessa moção, incluindo bombardeiros B-2, caças de 4ª e 5ª geração e dezenas de aeronaves de reabastecimento, um submarino e equipes e aeronaves de monitoramento, além de profissionais de manutenção. Como o secretário disse, esse foi o maior ataque de B-2 na história americana e a segunda missão mais longa. Antes do ataque, houve um aumento de segurança, especialmente no Iraque, no Golfo e na Síria. Nossas forças continuam em alerta para responder a qualquer retaliação iraniana ou ataques de aliados, o que seria uma escolha muito ruim. Nós vamos nos defender. A segurança de nossas tropas e de nossos civis continua sendo nossa principal prioridade. Essa missão demonstra o alcance, coordenação e capacidade das forças militares dos Estados Unidos. Em uma questão de semanas, passamos do planejamento para a execução. Essa operação ressalta as capacidades e alcance das forças militares dos Estados Unidos. Como o presidente disse ontem à noite, nenhuma outra força militar no mundo poderia ter feito isso. E tenho muito orgulho de todas as nossas equipes envolvidas que fizeram essa missão possível. É sua disciplina e habilidade e trabalho em equipe que tornou essa operação possível. Também tenho muito orgulho de nossa segurança da operação, algo que era de muita preocupação para o presidente, para o secretário, para o general Kurilla e eu, e vamos continuar focando nisso. Hoje, muitos ativos ainda podem ser lançados e espero que nossas forças destacadas continuem em nossas mentes. Nós vamos continuar defendendo nossos interesses na região. Muito obrigado. Agora vamos abrir para perguntas. Uma mudança de regime está fora de questão, senhor. E o senhor disse que a avaliação de danos ainda está em andamento, mas ainda há uma capacidade nuclear do Irã?
essa missão não se trata de uma mudança de regime. O presidente autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais por conta do programa nuclear iraniano e também a autodefesa de nossas tropas e nosso aliado Israel. Muito obrigado por sua pergunta. Eu acho que ainda vamos fazer uma avaliação e ainda é cedo para comentar sobre os danos, mas muito obrigado pela pergunta. Senhor secretário, pode dizer se houve um momento particular em que o presidente decidiu dar o sinal verde para essa operação? Houve algo em especial? Eu diria que, tendo a oportunidade de observar sua liderança, ele estava totalmente comprometido com o processo de paz e queria um resultado de negociação. Deu todas as oportunidades para o Irã, mas, infelizmente, houve um impasse. É por isso que ele deu tempo suficiente para que abrissem mão do enriquecimento e do programa nuclear. Mas houve certamente um momento em que ele percebeu que ele deveria tomar uma atitude para minimizar as ameaças às nossas tropas e a nós. General, o senhor está falando sobre as tropas no Iraque, Síria e no Golfo. Algum congressista foi notificado sobre esse ataque também? Bem, em relação à sua primeira pergunta, há um risco aumentado nas últimas semanas na região, e com base nisso, e não em nenhum tipo de informação sobre essa operação, tomamos decisões para minimizar as forças na região. Mas não houve nenhum alerta antecipado. Eles foram notificados após os caças saírem em segurança. Imediatamente após. Obrigado, secretário. O senhor acredita que o programa iraniano foi completamente destruído e os mísseis iranianos, que os aliados dizem que é a maior ameaça? E a segunda pergunta, qual será seu próximo passo se o Irã ou milícias sob influência iraniana na região ataque os Estados Unidos ou seus aliados na região? A avaliação dos danos está em andamento, mas nossa avaliação inicial é que queríamos que o ataque fosse preciso e tivesse o efeito, especialmente em Fordow, que era o alvo principal, e acreditamos que destruímos as instalações lá. Onde estiver, seja no Iraque, ou na Síria, ou no Golfo, como o chefe do Estado-Maior disse, vai ser uma péssima ideia para o Irã ou seus aliados atacarem as forças americanas. Sobre a retaliação, o Irã pode trabalhar com a Coreia ou outras forças como a China que podem se juntar para retaliar contra os Estados Unidos? Bem, infelizmente, por conta das políticas do governo anterior que aproximou esses países e acabou criando um ambiente desafiador. Nesse caso, estamos focando só nas forças iranianas. O presidente Trump disse já há 20 anos que o Irã não deve ter uma arma nuclear. E ele decidiu que esse era o momento, diante do impasse, que uma ação militar deveria ser tomada para impedir que isso acontecesse. Muito obrigado. General Kane, o senhor poderia dizer quais medidas de segurança estão sendo tomadas para proteger as forças americanas no Iraque? E, secretário Hexet, o que o senhor pode dizer para os veteranos
que estão preocupados com os Estados Unidos entrando numa outra guerra no Oriente Médio por conta de armas de destruição em massa. Muito obrigado. Eu não posso comentar sobre as medidas de proteção, mas eu posso dizer que as ações são proativas e reativas e com muita atenção para garantir que possamos fazer tudo para proteger nossas forças. Eu diria que, como o presidente me orientou, não significa que limita a nossa capacidade de responder. Nós estamos preparados para defender nosso povo, mas o que o presidente nos deu foi uma ordem, uma missão poderosa e clara para a destruição das capacidades nucleares iranianas. Esse era o alvo e foi isso que aconteceu. É isso que o regime iraniano precisa entender. Como o presidente disse ontem, ele quer paz, precisamos negociar e nós demonstramos que o Irã não deve ter uma arma nuclear e essa foi a missão clara dessa operação. Obrigado, senhor secretário. Uma pergunta para os senhores. Como o ataque foi coordenado com os israelenses num nível estratégico e num nível tático? Houve algum tipo de envolvimento israelense nessa operação? Bem, eu diria que certamente Israel tem tido muito sucesso militar no começo e até agora em diminuir as capacidades nucleares iranianas e tem sido incrível assistir o que nosso aliado Israel tem capaz de fazer. E o general Kurila trabalhou de perto com as equipes israelenses. E essa operação se tratou da defesa de Israel, mas esse ataque foi somente pelas tropas americanas. Nós aproveitamos um pouco do trabalho preparatório que foi feito na última semana e meia em relação à abordagem. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi um ataque norte-americano e nós utilizamos outro espaço aéreo e essa foi uma das coisas. Uma questão para o secretário. O senhor está preocupado com a reação dos aliados americanos, especialmente aqueles no Golfo? E para o general, eu entendo que o senhor não queira falar sobre detalhes e medidas de proteção, mas o senhor antecipa a necessidade de levar outras tropas para aumentar a proteção nos próximos dias? Certamente entendemos os desafios dos aliados na região e temos trabalhado com colaboração e respeito com eles em relação às questões sensíveis. Claro que há muitos ativos e muitas pessoas onde as tropas americanas estão baseadas, então essa é uma consideração que temos e nós estamos em consulta com esses países. Obrigado pela pergunta. Um dos meus trabalhos é olhar globalmente para os desafios. Nós estamos sempre considerando nossa postura de força no mundo e oferecendo opções para o secretário e para o presidente. Eu não posso comentar sobre questões futuras, mas o povo americano deve saber que nós cuidadosamente consideramos esses movimentos no mundo e tentamos modular conforme a necessidade, a nossa estrutura de força na região. Quais comunicações estão sendo enviadas aos iranianos agora? Existe algum caminho da diplomacia nos próximos dias? Eu posso apenas confirmar que há mensagens públicas e privadas enviadas para os iranianos em diferentes canais, dando todas as oportunidades para que eles se sentem à mesa. Eles entendem precisamente a posição americana, quais passos eles podem tomar para buscar a paz e esperamos que façam assim. O presidente pode não querer um conflito aberto,
Mas estamos preparados para uma guerra? Bom, tudo pode acontecer num conflito, mas o escopo dessa operação era limitado, com nossas capacidades ilimitadas. E, portanto, os iranianos têm uma decisão. Portanto, nós deixamos claro que essas eram as instalações nucleares. Esta era a linha que o presidente traçou, e acho que uma das coisas que podemos entender dessa situação é a questão da cooperação, e posso falar do general e tudo o que eles fizeram para se preposicionar, para entender como uma operação dessa pode funcionar. O escopo e escala do que aconteceu ontem à noite deixaria todos muito surpresos, os americanos, se pudessem assistir isso ao vivo. E o Irã deve entender que os jatos, os caças voaram dos Estados Unidos para o Irã sem serem percebidos e destruímos suas instalações. E os nossos pilotos estão voltando para casa, então isso é um impacto psicológico sobre como eles visualizam o futuro. Mas eu não poderia ter mais orgulho dessa operação, da precisão, da sensibilidade e o profissionalismo das equipes envolvidas. Vamos responder mais uma pergunta. Muito obrigado, senhor secretário. Em relação à justificativa para os ataques, em março, o diretor de inteligência emitiu uma avaliação de que o Irã não estava construindo uma arma nuclear. Khamenei, o Ayatollah, não autorizou os programas que suspendeu em 2003. Então, que nova inteligência os Estados Unidos têm em relação ao posicionamento iraniano das armas nucleares? E essa inteligência vem de fontes americanas ou isso está vindo de outros países? Eu só posso dizer que o presidente já deixou isso claro. Ele observou todas as informações de inteligência e chegou à conclusão de que o programa iraniano nuclear é uma ameaça e decidiu realizar essa operação para neutralizar o programa nuclear iraniano. E também olhando para a nossa autodefesa e dos nossos aliados. E ele tomou a atitude que o povo americano espera de um comandante em chefe. Isso é tudo. Muito obrigado.